Agradeço à CNA por essa oportunidade de tecer alguns comentários sobre o tema da sustentabilidade da agropecuária brasileira. Eu acredito, e acho que grande parte da Embrapa também, que sustentabilidade é sinônimo de competitividade. Se você não for competitivo, você quebra. E se você não for sustentável, você também não é competitivo. E isso quer dizer inovação. Sem inovação, dificilmente somos competitivos, dificilmente somos sustentáveis. Então essas três palavras hoje quase que significam a mesma coisa, andam juntas. Sustentabilidade, competitividade e inovação. No caso da agricultura brasileira, a Embrapa Territorial trabalha com o conjunto do território nacional. E quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que considerar três dimensões bastante unidas, quase que inseparáveis desse tema, que é a atribuição de terras, a ocupação das terras e o uso das terras no território nacional. A atribuição de terras no Brasil mostra que nós somos um dos países do mundo que mais protegem o meio ambiente. Nós temos hoje no Brasil uma grande quantidade de unidades de conservação em todo o território nacional, são mais de 1.800 parques, estações ecológicas, etc., que protegem o nosso território. Além disso, nós temos 600 áreas indígenas, que também são consideradas áreas protegidas. Quando juntamos unidades de conservação, terras indígenas, temos as chamadas áreas protegidas oficialmente do Brasil, que correspondem a mais de 30% do território nacional. Ora, eu comparei isso com outros países do mundo, mas com grandes países. Não comparei o Brasil com a Guiné Equatorial, com o Suriname, com pequenos países, grandes países. Países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Pois bem, esses países protegem em média 10% do seu território. Nós protegemos 30%, 3 vezes mais. E quando a gente olha de perto, o que a Austrália, a China, os Estados Unidos, o que eles protegem? Eles protegem desertos. O deserto de Sonora, o deserto de Mojave, o deserto da Mongólia, o deserto central da Austrália, quer dizer, áreas com pouco potencial produtivo. No caso do Brasil, não. Nós protegemos áreas que têm grande potencial produtivo, que têm madeira, que têm minérios. Então são áreas difíceis, um grande desafio de gestão territorial para o Brasil nessas áreas. Tanto que isso é reconhecido pela ONU. No relatório da ONU, que é chamado Protected Planet Report, eles dizem na página 32 que o Brasil é o país do mundo que possui a maior extensão territorial de áreas protegidas. Isso é significativo porque tudo isso está dentro de um mar, né, de uma presença grande da agropecuária. Ou seja, além das áreas protegidas, nós temos na agricultura brasileira as áreas preservadas. Nós não sabíamos exatamente quanto que os agricultores preservavam, mas graças ao Cadastro Ambiental Rural, uma exigência do Código Florestal, cada produtor teve que delimitar o seu imóvel rural numa imagem de satélite, com 5 metros de detalhe em todo o território nacional, e marcar onde é que estão as matas, as áreas de preservação ambiental, as nascentes, os riachos, toda a parte de interesse ambiental dentro do seu imóvel. Quase 5 milhões de agricultores fizeram isso em todo o país, e a Embrapa Territorial baixou esses dados, analisou, corrigiu, fez ajustes e pôde assim evidenciar a conectividade, todo o vínculo que existe entre todas as áreas preservadas pelos agricultores e totalizar essas áreas por município, por microrregião, para chegar ao nível de estado e de país. No estado de São Paulo, por exemplo, os produtores rurais protegem praticamente 4 milhões e 200 mil hectares, o que corresponde a 22% dos imóveis rurais. Mas no Brasil, os números são mais impressionantes. Quando a gente totaliza tudo que os agricultores mapearam como destinado à preservação da vegetação nativa nos seus imóveis, em reserva legal, APP, vegetação excedente, chegamos a esse número impressionante, 219 milhões de hectares. Isso corresponde a 26% do território nacional e 48% da área dos imóveis. Ou seja, o agricultor brasileiro é o único no mundo que usa metade da sua área e destina à preservação do meio ambiente a outra metade, né? Isso dá uma qualidade de sustentabilidade da atividade agrícola no Brasil enorme, enorme. Quando juntamos as áreas protegidas,
que estão mapeadas, unidades de conservação, terras indígenas, com as áreas preservadas pelos agricultores, que também estão mapeadas. Chegamos à metade do território nacional. Então, já de cara, o Brasil é um dos únicos do mundo desse tamanho que dedica metade, praticamente, do território nacional à preservação da flora, da vegetação nativa, da biodiversidade. Existem grandes áreas brancas, que podemos ver ali na Amazônia e também aqui, por exemplo, no Nordeste. Lá são essencialmente terras devolutas. E aqui mais para o Nordeste, áreas que ainda faltam cadastrar. Mas só as áreas protegidas e preservadas pelo Brasil têm uma superfície que equivale à Europa. Não é? É maior que a Europa. São 28 países europeus o tamanho do que o Brasil hoje dedica à proteção e à preservação da vegetação nativa. Quando a gente inclui o resto daquelas áreas verdes e terras devolutas que faltam ser cadastradas, chegamos a 66% do Brasil ocupado por vegetação nativa, dedicado à vegetação nativa. Esse queijinho, esse gráfico, resume tanto o uso como a ocupação, a atribuição das terras no Brasil. Preservamos 66% da vegetação nativa, entre florestas, cerrados, caatinga, pampa, 66% de vegetação nativa preservada. Desse total, 26% é o mundo rural, 10% as unidades de conservação integral, 14% as áreas indígenas e o resto, essa vegetação nativa em terras devolutas e ainda não cadastradas. A agricultura só ocupa 30% dessa área, sendo que as lavouras 7,8%. Quer dizer, toda essa produção agrícola do Brasil, 240 milhões de toneladas de grão, não é? Milhões de toneladas de açúcar, de frutas, de hortaliças, ocupam 7,8% do território nacional. Veja o caso dos Estados Unidos. Esse aqui é o gráfico dos Estados Unidos, foi feito pelo pessoal da Embrapa. Deu muito trabalho, porque lá as estatísticas são muito detalhadas. Mas os Estados Unidos, eles protegem, preservam 20% e usam 80%. Nós costumamos dizer o seguinte: os Estados Unidos são assim porque eles são assim. E o Brasil é assim porque nós somos assim. Então nós somos assim porque nós somos assim, e eles são assim porque eles são assim. Algumas pessoas disseram, não, mas acho que a agricultura ocupa mais área. Eu não estou falando de pastagem, estou falando das áreas cultivadas. 7,8 é pouco. Pois bem, a NASA fez um mapeamento durante 3 anos, usando vários satélites, de toda a área cultivada no planeta, num projeto com a FAO. Isso era importante saber quanto é que o planeta cultiva. Pois bem, no final desse estudo, que está disponível, ela anunciou a área cultivada de cada país. E para o Brasil, ela estimou em 7,6, um número muito convergente com o da Embrapa. É praticamente o mesmo número que o Censo Agropecuário de 2017, do IBGE, acaba de totalizar. Agora, é interessante ver que um país como a Dinamarca cultiva, quer dizer, passa o arado em 77% do seu território. 77% do seu território. No caso da França, 58%, quase 60% da França arada. Não estamos falando de... ainda tem pastagem, tem outras coisas. Não é? Na Alemanha, 57%. E o Brasil está aqui, ó, nessa pontinha, nos dados da NASA, né? Com 7,6%. E mesmo assim as pessoas dizem que é muito, tem gente que sempre não é tanto assim, né? Tem países que cultivam muito mais do que o Brasil. Então não há hoje no Brasil nenhuma categoria profissional que dedique tanto tempo ao meio ambiente, à sustentabilidade de suas atividades do que o produtor. Porque ele faz o quê? Ele preserva metade da área que ele cultiva em média. Na Amazônia é mais da metade, no Sudeste é menos que a metade, mas sempre mais de 20% dedicados à preservação da vegetação nativa, e esse ônus é exclusivo, integralmente, do produtor rural. Agora, nas áreas ocupadas, nós usamos tecnologias muito conservacionistas, não é? Nós não aramos a terra sobre mais de 30% da área cultivada brasileira. Tudo é feito em plantio direto na palha. Então existem técnicas de conservação de solo, de
conservação de água, nós temos todas as tecnologias de manejo integrado de pragas, toda essa industrialização, não é, do uso do controle biológico na agricultura, nós temos toda a produção de agroenergia, não é, que substitui o uso de combustíveis sólidos. Então a agricultura brasileira tem práticas agrícolas extremamente sustentáveis. É isso que nos levou a essa produção de mais de 240 milhões de toneladas de grãos, 35 milhões de toneladas de tubérculos, produzimos 40 milhões de toneladas de fruta, 10 milhões de toneladas de hortaliças, ou seja, a produção vegetal do Brasil, de forma sustentável e usando apenas 7,8% do território nacional, já alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, e isso há mais de 10 anos. E esse país vai alimentar em breve metade da população mundial. Certeza, nós caminhamos para isso, porque estamos ganhando cada vez mais em produtividade. É o que esse gráfico mostra. A produção e a produtividade do Brasil aumentaram continuamente nos últimos anos, enquanto que a área cultivada cresceu muito pouco. E isso a gente poupou de desmatamento muitas áreas no Brasil, porque ganhamos em produtividade. Mas além da produção animal, nós temos uma grande produção de carne, não é? Da pecuária, 7 milhões de toneladas de carne bovina por ano, 13 milhões de toneladas de carne de frango, etc. Esse conjunto, né, funciona hoje como uma verdadeira economia circular. Por exemplo, os abates bovinos são da ordem de 35 a 40 milhões de bois abatidos por ano. Todos os cascos desse bois são levados para a indústria de colágeno. Você não perde nada. O sebo do boi vai para a produção de biodiesel. 20% do biodiesel brasileiro vem do sebo de boi, desse biodiesel que está na bomba. 20% é sebo de boi. Toda a parte das vísceras, dos ossos, é recuperada, tem uma logística própria, com exigência de higiene, de sanidade, e é transformada em alimentação para gato, para cães, para pet. Nós até exportamos essa produção, não é? E atendemos a demanda dos gatinhos e cachorrinhos da Europa e de outros países, não é? Então, tudo isso não vira lixo, tudo isso é retrabalhado numa nova indústria. Tem todo o destino da pele dos bois, não é? Para os curtumes, a indústria calçadística, tem todo o destino do sangue. Antigamente era até lavado, hoje é tudo recuperado, liofilizado. Quando você compra frequentemente uma ração premium para o seu animal, é porque foi incorporado lá sangue bovino. E por último, temos também o que? Já ia esquecendo, sim, a carne, né? Porque é para isso que matamos os bois, né? Então isso a gente chama não de reciclagem, de recycling. A gente usa hoje esse termo upcycling, é um upcycling. Você gera novos empregos, novas atividades, né, beneficiando mais pessoas. Então nós temos uma agricultura cada vez mais integrada verticalmente, e isso vai continuar acontecendo graças à tecnologia. Então o desmatamento tem caído na Amazônia, mas tem aumentado a produção de gado, tem aumentado no sul a produção de grãos, e esse é talvez o gráfico símbolo que resume toda a nossa conversa. Nos últimos 30 anos no Brasil, a área de pastagem diminuiu todo ano. Todo ano no Brasil diminui a área de pastagem. Ao contrário do que dizem alguns alarmistas, que estamos transformando a Amazônia em pasto, etc., isso não é verdade. A área de pastagem diminui todo ano no Brasil. Mas, paralelamente, o rebanho vai aumentando todo ano. Você não pode fazer isso degradando o pasto. Existe pastagem degradada no Brasil, mas o movimento geral é de aumentar a produtividade das pastagens, é de produzir cada vez mais por hectare. Essa é a marca da agricultura brasileira. A nossa sustentabilidade está alicerçada, claro, nos pilares, né, da sustentabilidade ecológica, porque é quem mais preserva a vegetação nativa no mundo, são os agricultores brasileiros, né? Está alicerçada numa sustentabilidade econômica, porque isso tem que ser competitivo, e se a gente consegue exportar, não é tudo isso, não é porque produzimos muito, é que o preço é competitivo, né? E isso também tem reflexos sociais importantíssimos no campo. Ou seja, na agricultura brasileira, graças à inovação, cada vez mais, não é? A sustentabilidade é uma realidade. O país é uma potência agrícola, mas é também, ao mesmo tempo, graças à sustentabilidade da agropecuária, uma potência ambiental.